Olá, estamos iniciando mais um argumento. Eu vou entrevistar o senador Paulo Davim, do PV do Rio Grande do Norte. O tema da nossa conversa vai ser tráfico de pessoas. Senador, o senhor tem participado da CPI encarregada de investigar exatamente as circunstâncias em que acontece o tráfico de pessoas aqui no Brasil. Como é que está sendo o trabalho da CPI? Olha, o trabalho da CPI tem sido um trabalho árduo, até porque lidar com esse tema não é um trabalho fácil, nem muito menos prazeroso. É um trabalho doloroso. Nós estamos fazendo os interrogatórios, as oitivas aqui em Brasília e diligências fora de Brasília, em outros estados. Já tivemos em vários estados da federação, com a colaboração imprescindível da Polícia Federal, fazendo as oitivas, ouvindo vítimas e também pessoas que estão sendo implicadas ou estão com suspeita de envolvimento no tráfico de pessoas. Então, nós estamos fazendo essas diligências. Já deu para dimensionar o problema? Olha, é um problema grande, é um problema que aflige não só a sociedade brasileira, mas o mundo inteiro, né? E não tem como dimensionarmos com exatidão esse problema, porque é um crime que passa desapercebido. É um crime que não é enxergado com nitidez pelos olhos da sociedade ou os olhos das autoridades. Ele é um crime oculto, né? Porque muitas das pessoas que são vítimas de tráfico, elas caem na vala comum das pessoas que são dadas como desaparecidas. Dentre elas, as crianças também. Portanto, enquanto não tivermos os núcleos de enfrentamento nos estados, enquanto não tivermos uma política robusta para detectarmos, catalogarmos, onde se faça uma notificação compulsória desses casos suspeitos, onde não haja uma determinação governamental fortalecendo essas ações, nós vamos ter sempre essa dificuldade em quantificarmos ou dimensionarmos este grave problema que assola o Brasil inteiro e outros países. Mas existem estimativas? Alguém arrisca dizer um número? Olha, o tráfico de pessoas envolve... Olha, no mundo, porque o tráfico de pessoas tem várias destinações, né? O trabalho escravo ou o trabalho análogo à escravidão é mais frequente. Então, há uma estimativa de que no mundo existem 2.400.000 seres humanos que foram traficados com este objetivo de exploração do trabalho. Pode ser trabalhos manuais, lavoura, ou até mesmo a exploração sexual. Prostituição. Né? Prostituição, né? No Brasil, existe uma estimativa do Ministério da Justiça, que aí esses dados, sempre como eu falei há pouco, fiz questão de ressalvar, esses dados sempre são dados que não são precisos, são dados imprecisos, que não dão aquela segurança, até porque faltam esses instrumentos de aferição, como eu falei. E há uma estimativa de que aproximadamente 60.000 brasileiros foram vítimas de tráfico de seres humanos, né? E quais são as rotas? Como é que se dá? Até agora já deu para fazer um desenho das principais rotas? Olha, no Brasil existem mais de 240 rotas, dependendo da região, do estado e também do objetivo, né? No norte e nordeste, cidades como Natal, Ceará, Recife, Salvador, que fazem parte de rotas, elas têm uma destinação muito mais para contemplar o tráfico de mulheres. E aí vai desde o trabalho análogo a escravo até a exploração sexual dessas mulheres, né? Até rotas internas, como de uma região mais pobre para outra região, para o trabalho forçado, o trabalho escravo, né? Ou para outros países também, para trabalhar em Minas, trabalho no campo, um trabalho análogo ao trabalho de escravidão, né?
Então, dependendo do objetivo do tráfico, se encaixa mais para uma ou outra rota. Né? Mas é uma atividade lucrativa. Ela é considerada a segunda ou a terceira atividade ilícita mais lucrativa do mundo, né? Só perdendo para o tráfico de drogas. E há uma estimativa da OIT, a Organização Internacional do Trabalho, que o tráfico de pessoas, ela deve, estimativamente, auferir um lucro para as pessoas que fazem parte dessas organizações da ordem de 32 bilhões de dólares. Então, é algo muito forte, complicado, se lida com verdadeiras quadrilhas, grandes esquemas internacionais para recepção de seres humanos e dar as destinações devidas. Portanto, é um trabalho árduo para se coibir ou se diminuir esse montante de tráfico de pessoas no Brasil. O governo tem que entrar com a mão forte. E a nossa estrutura legal, ela responde bem a esse desafio? O senhor acha que a nossa legislação contempla bem o combate ao tráfico? Contempla. Agora, precisa ser, digamos assim, estimulada. Ela tem que ser, a estrutura jurídica, ela precisa ser alertada, né? Precisa haver uma denúncia, precisa que haja uma sensibilização para que ela possa agir, né? Mas o que é fato é que a coisa é tão complexa e passa de uma forma tão sorrateira que muitas vezes a justiça fica à margem desse grande conglomerado de tráfico de seres humanos. E outros objetivos também, como, por exemplo, a comercialização de órgãos. Pra você ter uma ideia, em 2009, 50 brasileiros foram vítimas de tráfico para venda de rim, em Recife, Pernambuco. Eles faziam a rota Recife, Durban, na África do Sul, Israel. E cada rim era comercializado por 15 mil dólares. E essas pessoas, quando voltavam para o Brasil, passavam a ser de doadores, ou vendedores, ou comerciantes de órgão, para aliciadores. Foi uma coisa tão absurda e a corrida tão grande que o preço do órgão caiu. E essa quadrilha foi desbaratada graças à Polícia Federal, graças ao Ministério Público, graças às instituições de direitos humanos, contando com o apoio do governo do estado de Pernambuco, e essa quadrilha foi presa, né? Mas o comércio de órgão, que é um crime absurdo, as pessoas, essas quadrilhas, essas grandes redes, elas se utilizam da fragilidade, da vulnerabilidade das pessoas, da pobreza, da miséria. E as mulheres são mais vítimas do que os homens do tráfico? São mais visadas, né? Estão mais vulneráveis a esse tipo de comércio do que o homem, né? Até porque a mulher teria outros usos, né? Seriam aproveitadas não só como mão de obra para o trabalho, mas também com uma possibilidade de exploração sexual. Né? Então é muito comum isso. E quais são os próximos passos da CPI? A CPI, gente concluir a nossa conversa. Nós estamos em diligência para alguns estados. Realizaremos uma audiência pública em Natal, lá no Rio Grande do Norte, já que Natal faz parte de uma rota também. E o nosso objetivo é ouvir, tentar quantificar o máximo possível, ao mesmo tempo informar as autoridades constituídas nos estados para que sensibilizem os governantes a montarem os núcleos de enfrentamento do tráfico de seres humanos nos seus estados, né? E também que possam oferecer às instituições não governamentais e até mesmo a Polícia Federal e o Ministério Público as condições necessárias para esse enfrentamento. É importante que haja o envolvimento dos governos estaduais. De outra forma, nós não conseguiremos... Não terá eficácia o combate. Não conseguiremos diminuir esse volume de pessoas que partem do Brasil vítimas do tráfico, são iludidas, são levadas para um objetivo e, na verdade,
são utilizadas para outro, né? Então é um crime sórdido, é um crime... E o senhor naturalmente é a favor da publicação da chamada lista suja, ou seja, todos os proprietários que tenham nas suas propriedades empregados, entre aspas, sendo explorados como escravos, serem publicados. Claro, aí isso, o relatório da CPI, ela vai apontar, vai oferecer algumas sugestões, né? E eu tenho a impressão que será um instrumento valiosíssimo para o enfrentamento desse crime. A denúncia expressa, pública, daquela pessoa envolvida com o trabalho escravo. E tem que se recordar também que a criança também é grande vítima do tráfico, né? Lá em Natal, do Rio Grande do Norte, num bairro da periferia chamado Bairro do Planalto, há 5 anos atrás, 5 crianças desapareceram misteriosamente. E até hoje não se sabe o paradeiro dessas crianças. Elas sumiram como num passe de mágica. E até hoje a sua família chora a ausência tão sentida dessas crianças, né? Que podem ter sido vítimas. Pode ter sido. É o que eu digo. Muitas vezes, esses desaparecimentos são jogados na vala comum dos simplesmente desaparecidos e não dos traficados. Muito bem. Pois, senador, nós vamos naturalmente acompanhar de perto o desenrolar desse debate no âmbito da CPI, um assunto muito importante, não é? É extremamente importante. Muito importante, e a sociedade precisa estar alerta para esse problema. Pois acabamos de assistir uma entrevista com o senador Paulo Davim, do PV do Rio Grande do Norte, sobre a atuação da CPI que está investigando o tráfico de pessoas em nosso país. Aqueles que quiserem encaminhar sugestões, comentários ou críticas, podem fazê-lo através do Alô Senado, ligando no número 0800 612211 ou através do nosso portal na internet, cujo endereço é www.senado.gov.br/TV. Até um próximo argumento.